Na comunidade, observei atentamente Jiroquahama caminhando por toda parte, dedicando o maior carinho às plantações. Quando constatava algum problema com as verduras, ele chamava os serviçais para solucioná-lo. Ali havia crianças, jovens e adultos, integrando os trabalhadores. Participei da colheita de enormes repolhos e outras verduras. Jiroquahama ordenou que eu acompanhasse um serviçal até a cidade, na entrega das verduras. Descendo um pouco, contatamos um senhor japonês e então segui com ele por vários locais. O trabalho foi feito e a sobra das verduras foi entregue a 2 japoneses para que fizesse a distribuição aos pobres. Retornamos e reencontrei Tinoco, a quem indaguei: por que você não vai à cidade? E por que também muitos dos japoneses não frequentam certos lugares aqui? Há uma disciplina a seguir, você aprenderá com o tempo. Jiroquahama andava por todo lado, sempre avançando aquela sua comprida bengala. A minha pergunta sobre isso, disse Tinoco. Aquilo é apenas um cajado. Jiroquahama é totalmente cego e menos assim. E mesmo assim faz tudo o que você presencia. Levei um choque e admirado indaguei: como é que um homem que atravessou um século de idade e é cego pode caminhar, fazer tudo isso? Isso é o que também você aprenderá, porque nenhum jovem da sua idade pode manifestar preocupação com o retorno dos pássaros, com as aves de rapina, com a caça corrida pelos coiotes. Somente uma pessoa semelhante a você com um certo conhecimento das coisas pode entender essas coisas, mas ainda é cedo para que você entenda essas outras coisas. Ora, eu não sou nada, vocês estão enganados comigo. Não tenho conhecimento algum, sei apenas trabalhar de carpinteiro, graças ao que papai me ensinou. Isso também é uma arte. Já escurecia quando chegou o momento de voltar para casa. Vou com você, disse Tinoco. Não é preciso, conheço o caminho, pode ir sozinho. Ora, ainda há coisas que você precisa conhecer. Posso acompanhá-lo. Se faz questão, vamos, mas já será noite quando você voltar. Será bem mais difícil. Já estou acostumado, seguimos dialogando. No outro dia eu já estava bem preparado para trabalhar. Adentrei uma sala de aula. Tinoco escrevia na parede, desenhava letras, formava palavras, enquanto eu e outros jovens fazíamos a mesma coisa. As primeiras vogais, as consoantes, as sílabas, as primeiras palavras e frases. Com facilidade foi que aprendi a ler e escrever. Parecia que tudo já estava dentro de mim. Algumas contas eu já sabia fazer e aprendi mais. Em um mês já amealhara muito conhecimento e já queria começar a aprender o idioma japonês, mas era barrado por Jiroquahama, que dizia não ser ainda o momento. 3 meses passados, disse-me Jiroquahama, tudo o que você aprendeu aqui deverá ensinar aos demais à noite em sua própria casa. Jamais deixavam que eu retornasse sozinho para o meu lar. Com o passar do tempo, aprendi algo diferente do ensino comum. Observe a natureza, insistia Jiroquahama. E quanto ao Senhor, como faz se nada enxerga, não dá passo errado. Aprenda a observar os animais, aprenda com eles. Observe, por exemplo, um falcão atacando uma ave menor. Antes de fazê-lo,
Antes de fazê-lo, ele já tem tudo desenhado na sua cabeça, então você deve proceder da mesma forma. Observe as serpentes. Elas também atacam as suas presas, organizando o seu próprio espaço. Elas ficam em certo local porque sabem que ali mesmo obtêm com facilidade o seu alimento. Observe um gato quando foge de um cão. Procure observar todos os animais e começarei a indagar-ne. Procure observar todos os animais e começarei a indagar-ne sobre cada animal. Comecei a ensinar a meus irmãos as primeiras letras. Todos em casa foram adquirindo uma confiança em mim, todos todos entendendo então que eu estava trilhando um caminho certo, obtendo grandes conhecimentos. Segui as determinações de Jirokohama, começando a observar mais acuradamente os animais, a sua forma de defesa e sobrevivência, as suas variadas situações de vida. Disse-me Jirokohama: tudo que você tem está na natureza. E ele a cada dia me perguntava sobre esse e aquele dos animais que eu vinha observando. Quando eu dizia algo que destoava da realidade e o desagradava, ele ordenava que eu voltasse a observar, agora com mais atenção. Pedia a ele com insistência que eu observasse cada movimento, cada ação e reação dos animais. Encontrei-me bastante na literatura brasileira, aprendendo aí coisas maravilhosas. Às vezes eu ficava bom tempo comentando com mamãe e papai o meu aprendizado em vários de seus aspectos. Certa feita fui visitar uns parentes de papai que moravam bem longe. Eram pessoas muito bem situadas economicamente, embora houvessem deixado papai na miséria. Conversei com todos de lá e ficaram admiradíssimos pelo meu aprendizado. Ensinei-lhes muito do que eu sabia sobre a língua e a literatura brasileiras. Papai foi comprando mais terras em volta de sua propriedade. Ergueu ali um barracão e ali todo dia eu ensinava as primeiras letras às crianças e jovens, usando o mesmo método de ensino com que me ilustrara, através do amigo Tinoco, letras, palavras, frases. Um dia me pegou o desejo de também raspar a cabeça, à semelhança daqueles irmãos orientais. Eu causava surpresa nos meus mestres pela rapidez no aprendizado sobre a língua, a literatura, as plantas, os animais, a natureza em geral. Um dia seguraram-me até tarde na comunidade. Tinoco me disse: eu acompanho até chegar em casa. Ele sabia que a minha resposta seria negativa, mas se ofereceu por gentileza, bem sabendo que eu haveria de passar sozinho por aquele caminho. Estava bem escuro, sem a presença da lua. Comecei a relembrar a figura de Jirokohama, cego e parecendo enxergar muito bem. Foram muitas as dificuldades que encontrei naquela noite. Tive medo ouvindo os animais noturnos que encontrei pelo caminho. Cheguei em casa bem tarde, meio assustado. No outro dia, chegando bem cedo na comunidade, Tinoco já me esperava e perguntou: como foi a sua volta para casa ontem? Tudo bem. Ele balançou a cabeça em sinal de reprovação e disse: a coragem e a mentira são duas coisas diferenciadas, uma da outra. Isso você tem de aprender. Entramos no templo e Jirokohama me perguntou:
Como foi o seu retorno ontem? Pensei em falar que tudo ocorrera bem, mas recordei imediatamente o que me dissera Tinoco a respeito da mentira e da coragem e respondi. Tive muita dificuldade, senti medo, sei que não sou aquilo que vocês imaginavam. O medo é a defesa da alma para proteger o corpo. Aprenda a encarar sem receio as aves noturnas. Aprenda a acreditar em si próprio. O que se pode tocar é o que se pode ver. Você vencerá o seu medo. E saiba que o seu medo somente pode ser retirado por você. Realmente eu manifestava muito medo do escuro. À tarde, no caminho de volta e no escuro, fui prestando atenção em cada detalhe, observei as tantas situações suscitadas pelo meu medo. E então comecei a trabalhar na retirada dele. Comecei a sair para trabalho, ainda no escuro, observando o comportamento, o ruído dos animais na madrugada, tentando penetrar no mundo de cada um deles. Chegando bem cedo na comunidade, eu ficava lá em cima observando os animais. Ora, certo dia, bem cedo, Tinoco perguntou: Como está? Estou bem, atravesso sozinho o trajeto. Toda noite já venci o meu medo. Hoje sei até diferenciar o ruído dos sapos. É verdade, disse ele, sorridente e feliz. Mas quando você chegar aqui de madrugada, não fique lá em cima tomando friagem. Desça até aqui, pois também eu acordo bem cedo. Passei a chegar mais cedo na casa de Tinoco. No primeiro dia observei ali um grande tronco cortado na varanda, onde sentado Tinoco meditava na madrugada. Do outro lado, outro tronco. Ele disse: Este outro é seu. Meditaremos e entraremos em contato com a natureza. Chegando cedo, eu andava por ali, observando tudo e depois me sentava no tronco. Foi assim que aprendi a meditar. Aprendi que estando dentro de casa podia deixar o meu corpo e deixar a alma vagar. Aprendi que meditando eu podia dormir e descansar. Aprendi que com a meditação podia vencer o meu próprio medo, o meu próprio orgulho, a minha própria vaidade. Assim é que eu avançava por novas situações, novos caminhos de aprendizado. De outra parte, eu fazia grande trabalho de auxílio aos necessitados. Certo dia, Jirokohama me chamou e disse: Este grupo de jovens que estagia aqui desde algum tempo retornará ao Japão. Levá-los-emos até o porto, e lá embarcará. Você irá com ele para o Japão. Ora, pouco sei do idioma japonês. Eu ando sem ter a visão e enxergo bem melhor do que muitos que não são cegos. Você tem os seus olhos, conhece bastante da cultura japonesa. Ele chamou Shikirogano, jovem alto e forte, líder do grupo que retornaria à sua pátria. Entregou-lhe uma carta para ser encaminhada a um outro mestre no Japão.